Durante milênios, civilizações inteiras se curvaram diante de imagens, entidades, estátuas, espíritos e mitos. Falsos deuses foram adorados sob nomes diferentes: Hades, Anubis, Mictlantecutli, Hel e tantos outros. Deuses da morte que nunca voltaram à vida. Deuses que exigiam sangue, sacrifícios, medo e silêncio. Mas nenhum deles venceu a morte. Nenhum devolveu o fôlego de vida. Nenhum saiu do túmulo. Nenhum vive até hoje. Apenas um nome permanece acima de todo nome. Neste vídeo, você vai descobrir como Jesus Cristo venceu cada deus pagão, cada crença falsa, cada sistema espiritual das trevas, e porque todo joelho vai se dobrar diante dele. Prepare-se para enxergar o mundo espiritual como nunca antes. Se o Espírito Santo já está falando com você, clique agora em inscrever-se, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. Jesus está voltando e esse vídeo é uma convocação. Fique até o fim, algo vai despertar em você. Jesus venceu os deuses da morte em cada canto do mundo. O medo da morte gerou ídolos. No Egito, Anubis conduzia os mortos. Entre os gregos, Hades reinava no submundo. Na mitologia asteca, Mictlantecutli exigia oferendas de sangue. Mas todos tinham algo em comum. Nenhum deles retornava para contar o que havia além. Nenhum deles vencia o próprio domínio. O império do medo era sustentado por silêncio e mistério. Os homens tremiam diante da ideia de morrer e por isso erguiam templos para agradar os deuses da morte. Mas então veio Jesus. Ele não apenas profetizou sua própria morte, ele a enfrentou com coragem. Ele não apenas desafiou os demônios, ele os expulsava com uma palavra. Ele não apenas consolou os que perderam entes queridos, ele ressuscitou mortos diante de multidões. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro após 4 dias. Mas a maior vitória seria a dele próprio. Jesus foi crucificado. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado. Os guardas vigiavam, o inferno celebrava. Mas ao 3º dia, as pedras tremeram, o selo foi rompido, o céu brilhou. E o Filho de Deus saiu vivo, glorificado, ressuscitado, vencendo o último inimigo, a morte. Nenhum outro ser espiritual da história tem um túmulo vazio. Nenhum outro prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Os deuses da morte foram envergonhados publicamente. E mais, Jesus não apenas venceu a morte para si mesmo. Ele venceu por mim e por você. A morte, que antes era o fim, se tornou passagem. A sepultura, que era prisão, se tornou porta. O sangue, que antes era exigido por ídolos falsos, agora é substituído pelo sangue do Cordeiro. Não há mais poder nas trevas da morte. Jesus venceu o império do medo. E agora, todo aquele que está nele tem vida eterna. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25, 26. O inferno treme com esse nome. Os túmulos se abrem diante dele, e todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará diante do Cristo ressurreto. Filipenses 2:10. Você está entendendo? Ele não apenas superou uma mitologia, ele destruiu o maior medo da humanidade. Com ele, a morte perdeu o poder. Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos ainda mais. Jesus venceu os deuses do mar desde os tempos antigos. O mar era visto como território de forças incontroláveis. Os marinheiros temiam sua fúria. Povos erguiam templos e sacrificavam vidas para acalmar os deuses do oceano. Poseidon, Yam, Varuna, Tiamat e tantos outros nomes surgiram, cada um representando o poder dos mares, a instabilidade das águas,
a fúria das tempestades. No imaginário das civilizações, quem controlava o mar, controlava o caos. Por isso, esses deuses eram adorados com reverência e medo. As águas eram consideradas portais para outros mundos, morada de monstros, domínio dos mistérios. Mas nenhum desses seres oferecia salvação. Eles exigiam temor, mas não traziam paz. Então veio Jesus, um carpinteiro de Nazaré, sem navio, sem exército, sem altar pagão, mas com uma autoridade que nenhuma onda podia resistir. Uma noite, enquanto atravessavam o mar da Galileia, os discípulos entraram em pânico. Os ventos sopravam com violência. As ondas invadiam o barco. Homens experientes em navegação clamavam por suas vidas. Jesus, no entanto, dormia, tranquilo, até que foi despertado. E com uma palavra simples, acalma-te, aquieta-te. O mar se curvou, o vento cessou, as ondas pararam, e os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. O mar, que para os pagãos era indomável, reconheceu a voz do Criador. Não era mais Poseidon, que dava ordens às águas. Era o próprio Filho de Deus. Em outra ocasião, Jesus caminhou sobre as águas. As leis naturais se dobraram diante dele. Nenhum outro Deus jamais foi descrito fazendo isso diante de testemunhas. Nenhuma mitologia entregou provas. Mas os evangelhos foram escritos por homens que estavam lá e registraram com temor e reverência o que viram. Pedro também andou sobre as águas, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. Isso prova que o Senhor não apenas dominava os elementos, ele também compartilhava seu poder com aqueles que criam. E quando Pedro afundou, não foi por causa da água, mas por causa do medo, e o Mestre o segurou. Além disso, os antigos temiam as criaturas do abismo, leviatãs, serpentes marinhas, monstros ocultos. Mas Jesus nunca foi dominado pelo mar. Ele expulsava demônios mesmo em terras próximas às águas, como o Gadareno, cuja libertação gerou pânico nas cidades da região. O mar é símbolo do caos, da instabilidade, do abismo que separa. Mas em Apocalipse está escrito: e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Porque quando o reino de Deus é estabelecido, o caos é removido. Jesus não precisou de tridente. Não precisou de templos submarinos. Ele falou, e as águas ouviram. Ele pisou, e as ondas sustentaram. Ele ordenou, e as tempestades silenciaram. Nenhum Deus do mar jamais trouxe salvação. Mas Jesus, o Rei, sobre tudo que foi criado, transformou o medo em fé, o abismo em ponte e a água em caminho. Ele não só venceu os deuses do mar. Ele revelou que acima das ondas há um Rei eterno e seu nome é Jesus Cristo. Jesus venceu os deuses do tempo. O tempo sempre intrigou a humanidade. Incontrolável, invisível, irreversível. Deuses foram criados para tentar explicá-lo ou dominá-lo. Cronos, o devorador de filhos. Kairos, o momento oportuno. Janus, o deus das portas e das transições, com uma face voltada para o passado e outra para o futuro. Eles foram adorados em festas, invocados em decisões e temidos em sacrifícios. Mas nenhum deles tinha poder sobre a eternidade. Cronos simbolizava o tempo destruidor. Kairos, o tempo favorável. Janus, o guardião das entradas e saídas. Porém, todos estavam presos ao mesmo ciclo que controlavam. Nenhum deles reinava acima do tempo, apenas tentavam governar dentro dele. Mas então veio Jesus, e o tempo se curvou. Ele nasceu no tempo, mas existia antes da fundação do mundo. Ele entrou na história, mas não foi criado por ela. Ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Quando as bodas de Caná ficaram sem vinho, Maria disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu:
ainda não chegou a minha hora. João 2:4. Ele não se movia por necessidade humana, mas por propósito eterno. Mas depois transformou a água em vinho, porque mesmo a hora pode ser tocada quando ele decide agir. Jesus dominava o tempo e não era dominado por ele. Ao chegar atrasado na casa de Lázaro, 4 dias após sua morte, todos diziam que era tarde demais. Mas Jesus mostrou que ele não estava fora do tempo. Ele era o Senhor sobre ele e chamou o morto para fora. Durante o ministério, Jesus repetiu: ainda não é chegada a minha hora. João 7:6. Mas na cruz, ele declarou: está consumado. João 19:30. Porque o tempo da redenção havia chegado, nem cedo nem tarde. No exato instante planejado desde a eternidade, os deuses do tempo exigiam compreensão e sacrifícios. Jesus ofereceu graça e revelação. Na cruz, o tempo parou. A luz se apagou. O véu foi rasgado. A eternidade invadiu a história. O Kairos eterno tocou a terra. E quando ele ressuscitou, um novo tempo começou para a humanidade. Agora, quem está em Cristo já não é controlado pelo relógio humano. A eternidade habita dentro dos filhos de Deus. E um dia, o tempo terá fim. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre que não haveria mais demora. Apocalipse 10, 5, 6. Jesus venceu os deuses do tempo ao mostrar que ele é o Senhor do ontem, do hoje e do sempre. O relógio dele nunca atrasa e sua promessa é fiel. Se você acha que está atrasado, lembre-se, o dono do tempo está contigo. E quando ele age, tudo muda. Em um instante. Continue assistindo. A revelação está apenas começando. Jesus venceu os deuses da fertilidade e agricultura desde os primórdios. O homem dependeu da terra para sobreviver. A agricultura era sua fonte de sustento e tudo que não conseguia controlar se tornava objeto de adoração. Assim surgiram os deuses da fertilidade, Deméter, Ceres, Osíris, Freyr e tantos outros. Eles eram celebrados em rituais de colheita, invocados em tempos de seca e temidos quando os campos não produziam. Em nome deles, pessoas ofereciam sacrifícios e dançavam ao redor de altares. Mas nenhum desses deuses fazia a chuva cair. Nenhum trazia o fruto de verdade. Todos esses cultos dependiam de repetições, plantar, colher, oferecer. Mas não havia redenção. Havia medo. Então veio Jesus. Ele não era agricultor, mas falava como nenhum outro sobre sementes, solo, figueiras, pássaros e trigo. Ele conhecia os segredos da terra, porque foi ele quem os criou. Certa vez, vendo uma figueira com aparência frondosa, mas sem frutos, Jesus a amaldiçoou. No dia seguinte, ela estava seca até a raiz. Marcos 11, 12, 14, 20, 21. Ele mostrou que fertilidade exterior sem fruto verdadeiro não tem valor no reino de Deus. Jesus multiplicou pães sem plantio, alimentou multidões com peixes sem rede, transformou a lógica da colheita ao dizer: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 9:37. Porque a colheita mais importante não era de grãos, mas de almas. Ele também ensinou que o grão de trigo, se não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Ele falava de si mesmo. A terra o recebeu como uma semente, a cruz foi o plantio. A ressurreição foi a colheita de uma nova humanidade. Os deuses da fertilidade prometiam alimento e abundância. Jesus ofereceu o pão da vida. Os cultos antigos exaltavam a natureza. Jesus revelou o Criador da natureza. Enquanto os homens adoravam o ciclo das estações, Jesus interrompeu os ciclos e trouxe eternidade. Ele curava no sábado, multiplicava no deserto
e dizia que seus discípulos dariam frutos que permaneceriam. Hoje, ainda existem altares modernos erguidos ao Deus da produtividade. Há obsessão por colheita e desempenho, mas o Evangelho diz: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Jesus venceu os deuses da terra ao mostrar que a verdadeira fertilidade nasce no coração que ouve a palavra e frutifica com perseverança. Ele é o Senhor da semente e da colheita, e toda a terra está debaixo de seus pés. Jesus venceu os deuses da terra e da natureza. Natureza sempre foi reverenciada como algo sagrado. O solo, as montanhas, as florestas, os ventos, os rios, todos considerados manifestações do divino. Assim, surgiram figuras como Gaia, Pachamama, Geb, Tlautecutli e tantos outros nomes dados à Mãe Terra. Nesses cultos, a criação era adorada no lugar do Criador. Povos inteiros ofereciam oferendas à terra, derramavam sangue sobre ela, pediam proteção, colheita, equilíbrio, rituais xamânicos, danças em círculos, idolatria disfarçada de conexão com a natureza. Mas a natureza, apesar de bela, não responde orações, ela não fala, ela não cura, ela não salva. Então veio Jesus. Ele nasceu da terra, mas não era da terra. Caminhou sobre o pó, mas dominava o vento, o fogo e a chuva. Ele é chamado de a pedra angular, o monte da salvação, a rocha inabalável. Quando os discípulos o viram repreendendo o vento e a tempestade, perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Era o Senhor da criação, e a criação o reconhecia. Jesus também foi tentado no deserto, o ambiente mais inóspito da natureza. Lá, ele jejuou por 40 dias, enfrentou o calor, os animais selvagens e venceu o tentador. Ele mostrou que o domínio sobre a natureza não é conquistado com rituais, mas com obediência à palavra. No Monte da Transfiguração, sua glória brilhou mais do que o sol. E a nuvem de Deus o envolveu diante de Pedro, Tiago e João. As montanhas tremeram, a terra se curvou e a voz do Pai declarou: este é o meu Filho amado. A ele ouvi. Lucas 9:35. Jesus não apenas respeitava a criação, ele a restaurava. Curava com saliva e barro, fazia figueiras secarem, multiplicava peixes com uma ordem. Tinha autoridade sobre os elementos, porque tudo foi feito por meio dele. A Bíblia diz: a terra está cheia da glória do Senhor. Isaías 6:3. Mas ela geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19-22. Jesus não adorava a terra, ele a santificava com sua presença. Ele não pedia permissão aos deuses da floresta. Ele expulsava demônios em regiões selvagens. Ele não invocava forças cósmicas. Ele invocava o Pai. Os deuses da natureza ruíram diante dele, porque o Filho de Deus não é parte da criação. Ele é o Criador. E quando ele voltar, haverá novos céus e nova terra, onde não haverá mais lamento, nem idolatria, nem engano, apenas justiça. A natureza se curva diante dele, e um dia toda a criação verá sua glória com os próprios olhos. Jesus venceu. As entidades espirituais e ocultismo por trás de muitos deuses há algo mais do que fantasia. Há espíritos, entidades invisíveis, operando através de imagens, ídolos, símbolos e pactos. A Bíblia não nega sua existência, mas revela sua verdadeira origem. Baal, Moloque, Astarote, Shiva, em sua forma destruidora e tantos outros. Espíritos territoriais, entidades sedentas por sangue, poder e adoração. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi repetidamente seduzido por esses cultos. Moloque exigia crianças no fogo. Baal era servido com imoralidade e sacrifício. Astarote reinava sobre a prostituição espiritual.
Esses deuses não eram apenas invenções, eram manifestações demoníacas, disfarçadas de divindade. E o povo perecia por não conhecer a verdade. Mas então veio Jesus. Ele não apenas falou sobre o mundo espiritual, ele o enfrentou. Desde o início do ministério, expulsava demônios com autoridade. Não gritava, não usava instrumentos, apenas dizia: sai dele. E eles saíam. Em Gadara, libertou um homem possuído por uma legião. Milhares de demônios em um só corpo. Oprimido, nu, violento. Mas ao ver Jesus, correu e se ajoelhou, porque até os espíritos das trevas reconhecem quem é o rei. Os porcos lançaram-se ao mar. A cidade se assustou. E o homem foi restaurado, imperfeitamente vestido e sentado aos pés do Mestre. Marcos 5:20. Jesus expôs as trevas. Onde havia ocultismo, ele levava luz. Onde havia feitiçaria, ele libertava. Ele é chamado de a luz do mundo, e onde ele entra, o inferno perde força. A cruz foi o maior confronto espiritual da história. Naquele momento, todas as trevas se uniram para tentar vencê-lo. Mas ali, Jesus triunfou, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. Os deuses do ocultismo exigiam pactos, rituais, sangue. Jesus ofereceu o seu próprio sangue e cancelou todo o pacto das trevas. Hoje, muitos ainda estão presos em religiões que misturam espiritualidade com demônios. Mas a palavra é clara. O que os gentios sacrificam é a demônios que o fazem, e não a Deus. 1 Coríntios 10:20. Jesus venceu todos eles, desmascarou o engano, rompeu as cadeias. Onde há opressão espiritual, ele entra e liberta. O nome dele tem poder no mundo visível e no invisível, porque diante dele até os espíritos caem por terra. E um dia todos os que enganaram nações serão lançados no lago de fogo. Mas os que creram em Jesus, esses andarão em liberdade eterna. Jesus venceu os deuses da cura. Enfermidade sempre foi um dos maiores temores do ser humano. Desde os tempos antigos, as pessoas buscavam respostas onde pudessem, em poções, oráculos, sacerdotes e entidades que prometiam curas. Surgiram os deuses da medicina, Asclépio na Grécia, com seu bastão de serpente, Imhotep no Egito, tratado como um curandeiro divino. Na mitologia nórdica e tantos outros, templos de cura foram erguidos, rituais de purificação praticados. Homens e mulheres caminhavam quilômetros para tocar em estátuas ou dormir em altares, esperando um sinal ou um alívio. Mas as curas eram incertas e a fé desviada do Criador. Então veio Jesus. Ele não fundou templos de cura. Ele era o próprio lugar onde a cura acontecia. Onde ele passava, a doença fugia. Os cegos viam. Os paralíticos andavam. Os surdos ouviam. Os leprosos eram purificados. E os mortos voltavam à vida. Ele tocava com as mãos. Curava com a palavra. Restaurava com a compaixão. Não fazia promessas vazias. Entregava milagres concretos e nunca cobrava por isso. Em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro de uma febre, apenas com um toque. Em Jericó, restaurou a visão de Bartimeu com uma simples frase: vai, a tua fé te salvou. Marcos 10:52. Uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo e gastando tudo com médicos, tocou a orla do manto de Jesus e foi imediatamente curada. Ele não a repreendeu, ele a chamou de filha. Nenhum deus da medicina havia feito isso. Nenhuma estátua havia respondido a uma súplica. Mas Jesus sim, ele ouvia, ele agia, e quando confrontado sobre curar no sábado, respondeu: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Mateus 12:8. Ele também curou à distância. Bastava uma palavra.
Um centurião romano disse: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. E foi. Jesus não apenas curava o corpo, curava a alma, libertava do pecado, da culpa, do medo, restaurava por completo. Sua cura era total. Seu toque era eterno. Enquanto os deuses antigos exigiam oferendas, Jesus oferecia misericórdia. Enquanto os curandeiros buscavam glória, ele pedia segredo. Vai e não digas a ninguém, porque sua missão era revelar o Pai, não promover a si mesmo. Até hoje, muitos ainda buscam forças em amuletos, cristais, rituais e entidades. Mas a verdadeira cura continua vindo de uma única fonte, Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53:5. Ele venceu os deuses da cura ao mostrar que a restauração não vem da criação, mas do Criador, e todo o poder de cura está em suas mãos. Jesus venceu os deuses da sabedoria. O conhecimento sempre fascinou a humanidade. Desde as primeiras civilizações, buscar sabedoria era sinônimo de poder. Mas essa busca também levou muitos a idolatrar a mente e adorar o raciocínio. Assim, nasceram os deuses da sabedoria. Atena na Grécia, Thoth no Egito, Odin entre os nórdicos, Saraswati na Índia. Entidades que prometiam revelações, inteligência, discernimento oculto. Templos foram erguidos, bibliotecas foram consagradas a eles. Rituais de leitura, encantamentos e práticas esotéricas cresceram em nome da sabedoria. Mas era um conhecimento sem salvação, uma luz que não iluminava o coração. Então veio Jesus. Ele não se sentava entre os filósofos de Atenas, mas confundia os mestres da lei aos 12 anos de idade. Não usava pergaminhos complexos, mas contava parábolas simples que penetravam a alma. Jesus é chamado de o Verbo, o Logos eterno. Ele não apenas falava com sabedoria, ele era a própria sabedoria encarnada. Ele dizia: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. E ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A sabedoria dos homens tenta explicar o mundo. A sabedoria de Jesus transforma o mundo. Enquanto os deuses da mente guardavam seus segredos para os iniciados, Jesus revelava os mistérios do reino aos humildes. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Ele silenciou doutores da lei, confundiu escribas com uma pergunta, derrubou argumentos com uma parábola, revelou o coração de Deus com histórias de sementes, pastores e filhos pródigos. Quando confrontado, não fugia. Mas também não exaltava o saber. Ele apontava para o Pai. Enquanto os seguidores de Thoth buscavam o livro da vida egípcio, Jesus oferecia um novo nascimento. Enquanto os devotos de Atena exaltavam a razão, Jesus exaltava a fé. Enquanto Odin se pendurava na árvore para obter conhecimento, Jesus se deixou crucificar em uma cruz para oferecer vida. As maiores mentes do mundo tentaram resisti-lo, mas ao longo dos séculos, até os sábios dobraram os joelhos diante de sua palavra. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens. 1 Coríntios 1:25. Jesus venceu os deuses da sabedoria ao mostrar que a verdadeira luz não vem do intelecto, mas do Espírito. E a maior revelação não está nos livros antigos, está em conhecer o Filho de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todo entendimento fora de Cristo é vaidade. Jesus venceu as crenças modernas, extraterrestres,
Avatares e nova era. Nos tempos antigos, os homens olhavam para o céu em busca de deuses. Hoje, muitos olham para o espaço em busca de alienígenas. As formas mudaram, mas o vazio espiritual continua pedindo respostas. Cresce a crença de que seres superiores vieram das estrelas para ensinar, curar ou observar. Teorias sugerem que extraterrestres são os verdadeiros criadores da humanidade. Outros creem em mestres ascensionados, entidades interdimensionais, avatares de luz, consciências cósmicas. A nova era oferece uma mistura de misticismo, ciência, distorcida e espiritualidade sem cruz. Mas nenhuma dessas crenças tem testemunho histórico. Nenhum ET morreu por você. Nenhum avatar carregou o peso do pecado. Nenhuma consciência cósmica tem um túmulo vazio. Então veio Jesus. Ele não desceu de uma nave. Ele nasceu de uma virgem. Viveu entre nós. Chorou, sangrou, perdoou. Suas palavras foram registradas. Seus milagres foram vistos. Sua ressurreição foi testemunhada. Jesus não é um mito estelar. Ele é o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Enquanto as novas crenças afirmam que a verdade está dentro de você, Jesus disse: "Eu sou a verdade." João 14:6. Enquanto os gurus modernos dizem que tudo é relativo, Jesus afirmou: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Lucas 21:33. Ele não prometeu despertar a consciência. Ele prometeu vida eterna. Ele não ofereceu elevação espiritual por meditação. Ele ofereceu salvação pelo arrependimento. A nova era mistura cristais, chakras, energia, astrologia e Jesus cósmico. Mas esse não é o Cristo das Escrituras. O verdadeiro Jesus tem olhos de fogo e uma espada na boca. Apocalipse 1:14-16. Em nome da espiritualidade moderna, muitos rejeitam a cruz. Mas foi na cruz que todo o poder foi vencido. E foi do túmulo vazio que a vitória foi selada. Hoje, mais do que nunca, o mundo cria novos deuses. Inteligência artificial, consciência universal, alienígenas com propósito messiânico. Mas a palavra declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Jesus venceu todos os falsos deuses, inclusive os do futuro. Ele reina sobre as galáxias, e quando ele voltar, não virá como luz abstrata ou energia cósmica. Virá em glória, com olhos de fogo e multidões de anjos, e todo olho o verá. Até os que hoje olham para o céu procurando outra resposta. Só há um nome capaz de salvar. Só há um Senhor sobre o universo, e seu nome é Jesus Cristo. Jesus venceu os deuses da guerra e do fogo. A história da humanidade foi escrita com sangue. Tribos, reinos e impérios foram erguidos sobre batalhas, e com elas surgiram os deuses da guerra. Ares, o grego; Mars, o romano; Sekhmet, a deusa egípcia da destruição. Eles eram reverenciados pelos soldados, temidos pelos inimigos, adorados antes das guerras. Os templos desses deuses transbordavam com armas, armaduras e oferendas. Canções exaltavam a violência. Honra era medida por sangue derramado. E a glória era conquistar pela força. Mas então veio Jesus. Ele não empunhava espada, não convocava exércitos humanos, não pedia sangue de ninguém. Ofereceu o seu na cruz, derrotou os poderes sem derramar sangue de outros, e disse: "A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." João 14:27. Enquanto os generais clamavam aos deuses da guerra por vitória, Jesus ensinava: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Mateus 5:9. No Getsêmani, quando Pedro cortou a orelha de um soldado para defendê-lo, Jesus não celebrou, ele curou. E declarou:
quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mateus 26:52. Jesus não venceu com armas. Ele venceu com amor, com verdade, com obediência. Enquanto os povos invocavam fogo divino para queimar inimigos, Jesus batizava com o fogo do Espírito, não para matar, mas para purificar. Ele andava no meio de multidões, mas nunca liderou uma rebelião. Ele enfrentou autoridades, mas nunca levantou insurreição. Sua guerra era invisível, eterna e contra o verdadeiro inimigo, o pecado e as trevas. No Apocalipse, ele aparece como o cavaleiro fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo, e em justiça julga e peleja. Apocalipse 19:11-16. Mas, até esse juízo final virá em santidade, não em orgulho bélico. Jesus venceu os deuses da guerra porque trouxe uma vitória superior. Ele venceu com perdão, venceu com entrega, venceu com ressurreição. Hoje, muitos ainda vivem em guerra, por dentro e por fora. Mas a verdadeira batalha está no Espírito. E a única vitória eterna é estar com Cristo. As espadas cairão, as bombas silenciarão, os exércitos humanos se curvarão, mas o nome de Jesus permanecerá, e todo joelho se dobrará, inclusive dos que um dia gritaram em nome da guerra. Jesus venceu os deuses do poder e império, desde Babel. Os homens tentam subir acima de Deus, construíram torres, reinos, impérios. E com o poder vieram os deuses do domínio. Zeus na Grécia, Júpiter em Roma, imperadores que se declaravam divinos, faraós que exigiam adoração. Esses deuses e governantes se colocavam acima do povo. Usavam coroas, tronos e decretos. Exigiam sacrifícios e fidelidade. E muitos acreditavam que eles eram a representação do céu na terra. Mas todos morreram. Todos foram enterrados. Todos tiveram seu fim. Então veio Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Entrou em Jerusalém montado em um jumento. Foi coroado com espinhos. Sua autoridade não vinha de alianças políticas, mas do céu. Pilatos perguntou: Tu és rei? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Enquanto imperadores se exaltavam, Jesus se humilhava. Enquanto reis exigiam que outros morressem por eles, Jesus morreu por todos. Ele confrontava o sistema sem levantar armas, derrubava impérios com palavras, e onde ele andava, os corações se rendiam. Na tentação no deserto, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele apenas se prostrasse. Mas Jesus respondeu: Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Ele recusou o trono terreno para oferecer o reino eterno. A cruz parecia derrota, mas foi ali que ele venceu o império das trevas. O véu se rasgou, o céu se abriu, e o Rei dos Reis foi entronizado não em palácio de mármore, mas no coração dos salvos. Hoje, muitos ainda se curvam a sistemas de poder, seguidores de líderes carismáticos, servos de estruturas que tentam substituir a glória de Deus, mas todo o poder humano é limitado. O trono de César caiu. As pirâmides dos faraós foram saqueadas. Os impérios viraram ruínas, mas o reino de Jesus é eterno. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu reino não terá fim. Isaías 9:6-7. Ele venceu os deuses do poder ao mostrar que o verdadeiro domínio não oprime, liberta, e que todo governo passará, mas o dele permanecerá para sempre. Jesus venceu os deuses da riqueza e sucesso material em todas as eras. A busca por riqueza moldou culturas, decisões e até religiões. O ouro brilhou mais que a verdade, e surgiram os deuses do dinheiro, Mamon, Pluto, Lakshmi, entre tantos outros.
Ídolos que prometiam prosperidade, status, sucesso e controlavam corações com o brilho da matéria. Mamon foi mencionado pelo próprio Jesus como um senhor rival de Deus. E ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Mamon não é apenas uma ideia, é um espírito. Ele transforma o dinheiro em divindade. Faz com que as pessoas coloquem sua fé na conta bancária. Oferece segurança sem salvação. Promete tudo, mas não entrega paz. Então veio Jesus. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas era dono de todo o universo. Ele podia multiplicar pães, mas jejuava. Podia mandar buscar ouro na boca de um peixe, mas escolhia viver com simplicidade. Quando o jovem rico se aproximou, buscando a vida eterna, Jesus disse: vende tudo o que tens e dá aos pobres. E depois vem e segue-me. Marcos 10:21. Mas o jovem se retirou triste, porque era prisioneiro de sua riqueza. Jesus confrontava a idolatria do dinheiro em cada palavra. Ele dizia: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Mateus 6:20. Enquanto os deuses antigos pediam sacrifícios para abençoar plantações e comércio, Jesus ensinava que o verdadeiro valor não está no que se possui, mas no que se entrega. Ele observava as ofertas no templo e elogiou uma viúva que deu apenas 2 moedas, porque sua entrega foi total. Ele elogiava generosidade e denunciava avareza. Na tentação do deserto, o diabo mostrou todos os reinos e sua glória, mas Jesus não trocou sua missão por status. Ele sabia que sua herança era maior que qualquer império terrestre. Hoje, muitos ainda adoram Mamon. Trabalham sem descanso, vivem para acumular e sacrificam a família, a fé e a saúde por mais zeros na conta. Mas Jesus continua chamando: segue-me. Ele venceu os deuses da riqueza ao mostrar que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. Na eternidade, ninguém levará moedas, mas todos dobrarão os joelhos diante do Rei, e naquele dia não importará o que você teve, mas quem você serviu. Jesus é o tesouro escondido, a pérola de grande valor, o único que pode suprir tudo o que você realmente precisa. Jesus venceu os deuses da luxúria, amor carnal e vaidade desde as primeiras civilizações. A beleza foi divinizada, a sensualidade exaltada, a luxúria romantizada. Assim surgiram os deuses do desejo: Afrodite, Astarote, Ísis, Inanna, Vênus. Entidades que representavam o amor erótico, o prazer dos sentidos, o culto ao corpo, a sedução e ao ego. Templos foram erguidos para rituais sexuais. Prostituição sagrada era vista como devoção. O corpo se tornou altar. E até hoje, a mesma adoração continua. Apenas trocou o altar de pedra pela tela de um celular. O espírito de Astarote ainda circula pelas redes sociais. A vaidade ainda reina em palácios e salões. A obsessão pela imagem, pelo prazer e pela exposição continua sendo uma forma de adoração disfarçada. Mas então veio Jesus. Ele era puro, santo, sem pecado, cercado por pecadores, mas nunca corrompido. Uma mulher foi pega em adultério. A lei mandava apedrejar, mas Jesus disse: aquele que de vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8:7. E um a um os acusadores foram embora. Então ele disse à mulher: vai e não peques mais. Ele não era conivente com o pecado, mas também não era cruel. Ele restaurava, transformava. Enquanto os deuses da luxúria exploravam o corpo, Jesus curava a alma. Ele não buscava o exterior, ele via o coração. Suas palavras confrontavam o olhar impuro
e libertavam o cativo da imoralidade. A mulher samaritana teve 5 maridos e vivia com um homem que não era seu. Mas Jesus a tratou com dignidade e revelou a ela quem ele era. E ela se tornou evangelista em sua cidade. Ele jantava com pecadores, mas não participava de seus pecados. Tocava os impuros, mas não se contaminava. E ao final, foi despido na cruz para nos vestir de justiça. Hoje, a cultura ainda serve a esses deuses. Corpo acima de caráter, prazer acima de propósito, aparência acima de verdade. Mas Jesus continua chamando os cansados e oprimidos, continua lavando os pés dos que erraram, continua oferecendo perdão, nova vida e santidade. Os deuses da beleza e da carne passarão, a juventude envelhece, a vaidade se apaga, mas a glória de Deus permanece para sempre. Jesus venceu a luxúria com pureza, venceu o orgulho com humildade, venceu o desejo com santidade e mostrou que a verdadeira beleza é ser templo do Espírito Santo. Ele não veio nos condenar, veio nos limpar e nos mostrar que o amor não é sentimento descontrolado, é entrega, verdade e cruz. No fim, não será a aparência que salvará ninguém. Será o sangue do Cordeiro, porque só Ele é digno, só Ele é Rei, só Ele venceu todos os falsos deuses e reinará para sempre.